É que o Espírito Santo, sendo Deus, que é o Espírito Santo, né? Ele pode atuar nas outras religiões. É Né? É o que verdade. ele está defendendo. Ele está defendendo que o Espírito Santo ele age também Nas outras religiões. nas religiões pagãs africanas. Mania vita in morte suo. Salve Maria a todos novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium para mais um vídeo. Não é isso, Marcel? Salve Maria. Salve Maria Leonardo, salve Maria a todos. Mais um vídeo, mais uma semana, graças a Deus. E hoje vamos falar sobre um tema, dando continuidade, né, à nossa série aí sobre os Antipapas, papas, né, pós-concílio Vaticano II, né? os papas entre aspas, né? A gente começou, o nosso primeiro foi sobre o atual papa, antipapa, né, que é o Francisco, depois o Ratzinger. E hoje vamos falar sobre o João que é considerado, Paulo II. não, o São João Paulo II, É né? verdade. Entre aspas, logicamente, que é considerado aí o papa canonizado santo aí dessa nova igreja aí do Vaticano. Mas antes disso, né, Marcel? Vamos abrir o parênteses. Você viu a notícia que saiu aí da atual igreja que muitos defendem, lá Pois do é. nosso Francisco, lá, né? Assim, é uma notícia assim que Vou até trazê-la a gente aqui, ó. espera, mas até quando, né, esses católicos tradicionalistas vão continuar considerando essa igreja nova, a igreja católica? Ó, vou ler a notícia pro pessoal aí, ó. Vai ficar difícil defender cada vez mais, hein? Vaticano diz que pessoas trans podem ser batizadas e apadrinhar. Olha a notícia. Pois para você ser primeiro, para você ser um padrinho, né, de uma criança, você tem que ser um casal, né? Um casal casado, né? É. Porque o objetivo do padrinho é educar aquela criança na falta dos pais, né? Exatamente, isso aí, a igreja sempre ensina isso, né? Então, como é que você vai admitir que um casal, um par, não sei, de trans, seja padrinho de uma criança? E tem a questão do batismo também, que é uma coisa escandalosa, né? Como é que... Então, assim, A igreja sempre foi contra isso, né? devagarinho Essa que é a realidade. eles vão inserindo essas coisas, né, que são totalmente contra os valores católicos, valores que a igreja sempre defendeu, e vai se estabelecendo aí cada vez mais a igreja do anticristo, né? A igreja católica anglicana, a igreja, não sei qual que seria a nova religião universal, né? Verdade. Então, mais essa aí. Agora, com relação a João Paulo II, é interessante, né, Marcel? Que eu lembro que quando a gente estava na renovação carismática, não sei se você lembra, a gente falava que João Paulo II era o Papa de Nossa Senhora, era o último Papa, que depois viria o falso profeta. Mal a gente sabia, né? Que naquela época ele parece que é pior até que Francisco, né, cara? Naquela época a gente estava assim, bem assim, alienado, né? Na questão da RCC, né? A gente não. Naquela época, na verdade, quem batia muito no João Paulo II eram os protestantes, né? Usavam essas imagens, usavam esses fatos escandalosos contra os católicos. E a gente estava muito ali inserido dentro da RCC, a gente não via essas coisas, né? A gente não via... eu não lembro de ter sido colocado de frente dessa situação do João Paulo II, essa coisa tão escandalosa, né? Porque, assim, eu vejo a diferença, né? Se a gente for pensar, qual a diferença do Papa... Quando eu falo Papa aqui, pessoal, é só forma de dizer, mas sabe que não é. Para facilitar o diálogo. Do Francisco atual, né? Do Ratzinger e do Karol Wojtyla. Eu vejo a diferença que o João Paulo II, ele era muito mais a questão de reunir as religiões, né? Ele queria reunir todas as religiões. Ele promoveu um ecumenismo forte mesmo. E ele pregava, né, nos documentos, na doutrina que ele defendia, que a salvação era universal, né? Eu te mandei alguns dizeres que ele defende isso, que toda a humanidade será salva. Ele defendia isso daí, desconsiderando totalmente que a barca de Pedro, né, é a única onde vai levar nós a salvação, né? A única verdade. E ele desconsiderava totalmente essa questão. Já o Francisco, né, eu vejo a questão muito mais dos valores, né, que ele ataca, né, que ele quer inserir na igreja essas questões, né, de homens recasados, a questão dos homossexuais e outras coisas que vão contra os valores da igreja. Eu acho que ele atua muito nessa questão dos valores.
Já o Ratzinger, eu vejo o ataque do Ratzinger é mais contra a tradição, né? Eu vejo, pelo que assim, eu estou me baseando no que a gente estudou nesses últimos podcasts, né? O Ratzinger, ele era totalmente contra, né, o que disse, né, o Concílio de Trento. Ele atacou muito o Concílio de Trento. As tradições, né? Ele atacava muito essa questão da tradição. Então eu vejo assim, João Paulo II é muita questão de abarcar todas as religiões, né? Em forma de secretismo. Secretismo religioso, tanto em documentos, né, quanto na prática, né? A prática é totalmente escandalosa. O João Paulo II era uma coisa totalmente, assim, muito escandalosa. Tem fotos, tem vídeos, né, dele. A gente vai mostrar aí no decorrer do nosso podcast, ele rezando com bruxos, né? Então, assim, é impressionante. Então, essa é a diferença. O João Paulo II era a questão do abarcar as religiões, né, que a salvação era para todos. Já o Francisco, eu vejo a questão dos valores, né, que ele atua contra esses valores católicos. Já o Ratzinger era contra a tradição mesmo, atacava bastante a tradição católica. Agora, assim, o que serve para ele, para João Paulo II também, é o que a gente já falou para Bento XVI e para Francisco, né? Ele apoiava tudo o que o Concílio Vaticano II diz. Então isso aí já o torna um herético declarado. Mas fora isso, tem muitas coisas. Vamos pensar a trazer aqui alguns escritos dele, ó, das falas, depois a gente mostra algumas fotos. Olha, na Redemptor Hominis, olha o que ele diz, ó, de março de 1979. Não acontece, porventura, algumas vezes, que a crença firme dos sequazes das religiões não cristãs, crença que é efeito também ela do Espírito da Verdade, operante para além das fronteiras visíveis do corpo místico. Quem é o Espírito da Verdade? Que está querendo dizer isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, Deus. Como é que o Espírito Santo, sendo Deus, que é o Espírito Santo, né, ele pode atuar nas outras religiões? É verdade. É o que ele está defendendo. Ele está defendendo que o Espírito Santo, ele age também nas outras religiões. Nas religiões pagãs africanas, que no hinduísmo, no budismo, no islamismo. É isso que ele defende nesse documento, né, de forma oficial. A gente vê isso daí. E na prática tem aí vários exemplos aí que a gente vai colocar no decorrer, né? Que são as fotos, né, dele. Tem até vídeos, né? Aquele encontro de Assis, né? Os vídeos eu não trouxe não, só trouxe mais fotos. Então ele prega isso, o foco dele é pregar que todas as religiões salvam, né? Que toda a humanidade será salva. E praticamente ele defende a inexistência do inferno, né? A inexistência é como se todo mundo será salvo, né? Se a redenção ela é universal e independentemente de qualquer coisa, então o inferno não existe, né? As pessoas não serão condenadas. É isso que ele defende. Mais alguns trechos. Vou pegar mais 2 trechos aqui que fala justamente essa questão das religiões. Na Redemptoris Missio, de dezembro de 1990. As relações da igreja com as restantes religiões baseiam-se num duplo aspecto. Respeito pelo homem na sua busca de resposta às questões mais profundas da vida e respeito pela ação do Espírito nesse mesmo homem. Agora outra parte, da Redemptoris Missio também de dezembro de 1990. É o mesmo documento. É o mesmo documento. As outras religiões constituem um desafio positivo para a igreja. Estimulam-se expectivamente quer a descobrir e a reconhecer os sinais da presença de Cristo e da ação do Espírito. Ele sempre foca isso, né? Que o Espírito Santo age nas outras religiões. Que Jesus Cristo está presente nas outras religiões. Por isso que ele é um Papa muito amado, digamos, entre aspas, né? Amado entre os mundanos, ele era amado pela mídia, ele era praticamente um popstar, né? Esse Papa aí, o João Paulo II. Ele era muito venerado, né, pelas pessoas, pessoas de outras religiões pagãs falavam bem dele, né, a grande mídia. Então ele era praticamente um popstar. E é mais ou menos por isso, né, porque ele defendia a salvação para todos. Então ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Abraçava todo mundo, né? Se ele falasse chamasse as pessoas a renunciar ao pecado, chamasse as pessoas a seguirem a verdade única, talvez ele não seria tão amado. Então, por isso que as pessoas o amavam, mais ou menos por isso aí, que ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Agora, olha interessante, né? O que o Papa Gregório XVI disse na Prob Nostis, de 18 de setembro de 1840. Olha,
Estamos gratos pelo êxito das missões apostólicas nas Américas, nas Índias e em outras terras de infiéis. Eles vão ao socorro dos que vagueiam nas trevas e na sombra da morte para chamá-los à luz e à vida da religião católica. Por fim, arrebatando-os do domínio do demônio pelo lavacro da regeneração e levando-os à liberdade dos filhos adotivos de Deus. Quer dizer, totalmente contra, né? Porque os jesuítas, né, quando chegaram aqui na América do Sul, né, principalmente, encontraram os índios praticando religiões pagãs. E os jesuítas fizeram um ótimo trabalho, tem vários exemplos, né, de conversão desses índios. E está aí explícito aí nesse documento do Gregório XVI, não é? Foi Gregório XVI, isso. Então, e você tem o exemplo, né, totalmente oposto, né? Tem uma missa que o João Paulo II celebrou no México, não sei se tem a foto aí, talvez não. Não. É tantas coisas, né? Muita coisa, eu estava estudando sobre o assunto, assim, é tanta coisa que fica difícil você conseguir trazer tudo. Então a gente lê, a gente pega, tem as fotos, mas não tem como trazer tudo, que é muita coisa realmente. Esse exemplo é dele celebrando a missa no México e em cima do altar, né, tinha lá um representante religioso daquelas religiões pagãs astecas, né? E estava lá fazendo o seu ritual no altar e João Paulo II ali achando tudo lindo e maravilhoso, né? Então é uma coisa totalmente contraditória. Não tem como esse sujeito ter sido Papa, muito menos santo, né? São João Paulo II. Como é reconhecido aí até por tradicionalistas, né? Verdade. Que ele é santo, né? Isso é um tapa na cara considerar esse Papa santo é um tapa na cara do que é verdadeiro santo, né? Na igreja, né? Os exemplos que nós temos de santidade, né? Temos tantos exemplos de mártires, de santos que deram a vida, né, para defender a verdade, e hoje temos aí pessoas defendendo esse sujeito como se fosse santo. Né? Agora, também ele foi muito ao encontro do indiferentismo religioso também. Olha, uma mensagem que ele deu ao grão Sheikh Mohammed em 24 de fevereiro de 2000. Olha o que ele disse, ó. O Islão é uma religião. Já começou por aí, né? O cristianismo é uma religião. O Islão converteu-se numa cultura. O cristianismo também se converteu numa cultura. Dou graças à vossa universidade, o maior centro de cultura islâmica. Agradeço àqueles que estão a desenvolver a cultura islâmica. Ele deu graças ao desenvolvimento da cultura islâmica. Isso vai totalmente de frente com o que os cruzados combateram, né? Que é justamente o estabelecimento não só da religião islâmica na Europa, mas como também o estabelecimento da cultura islâmica. Isso foi combatido pelos cruzados. Muitos católicos deram a vida. É o que eu falo, a gente vem falando. Esses 3 últimos papas, eles têm exemplos aí de defesa da religião islâmica, dos muçulmanos. Isso aí é um absurdo, né? Porque quantos católicos morreram nas cruzadas? E tem até o exemplo dele beijando o Corão. Beijando o Corão, a gente vai trazer aqui. É uma imagem bastante icônica, né? Bastante, que foi, na época, para os verdadeiros católicos um escândalo, né? Mas que é público e tá para todo mundo aí ver. Mais sobre os muçulmanos que ele disse. A gente está trazendo aqui, pessoal, as falas para vocês verem, né, que de santo, João Paulo II não tinha nada. Então a gente vai trazendo esses textos aqui para você refletir. Será que eu posso considerar mesmo, como muitos consideram, como Papa, né, Marcel? Não era Papa e muito menos santo. Menos santo. Não era as Papa, pessoas não enxergam. Então estamos trazendo aqui uma coletânea de mensagens para vocês verem, não só mensagens encíclicas, que a encíclica ela tem poder dogmático, ela faz parte do magistério ordinário da igreja, ela tem caráter infalível. Exatamente. Um Papa jamais poderia errar, né? Nessa questão. Agora aqui, ó, discurso aos muçulmanos da Mesquita, 6 de maio de 2001. É nas mesquitas e nas igrejas que as comunidades de muçulmanos e de cristãos forjam a sua identidade religiosa. Que sentido de identidade é incutido nos jovens cristãos e muçulmanos nas nossas igrejas e mesquitas? A minha ardente esperança é de que os chefes religiosos e os mestres muçulmanos e cristãos apresentem as nossas 2 grandes comunidades religiosas como grupos que vivem em diálogo respeitador e nunca mais como comunidades em conflito.
elevando mesmo, né, os muçulmanos, né? Não chama a conversão, né? Não Verdade. chama os muçulmanos para a verdadeira religião. Ele praticamente diz que é uma religião é uma só religião, né? Que pode viver, conviver e tá tudo certo. Unificar, né? É um absurdo. Aí olha o que São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica. Se alguém fosse orar na tumba de Maomé, ele seria considerado um apóstata. Se ele falou de orar na tumba, imagina. E dentro da mesquita. O que João Paulo II está falando? O que São Tomás de Aquino diria, né? Imagina beijar o Corão. O que São Tomás diria? Verdade, o que São Tomás diria, então, né? Assim, é difícil, cara. Como é que as pessoas ainda, né, católicos informados, aí, pessoas bem formadas, ainda defendem que João Paulo II foi Papa, que Ratzinger e Francisco, essa turma toda aí, não tem como, cara. Eu vejo também que muitos, né, Marcelo, não sei se você vai considerar, fica muito preso à estrutura, né? É verdade. Não é verdade? Padres, principalmente. Ficam presos à estrutura da igreja, à estrutura. Os fiéis, né? A própria estrutura da igreja, o prédio, os fiéis, todo aquele contexto ali é difícil realmente renunciar. Né? Mas tem muitos leigos também que poderiam, né, admitir, né, e não admitem às vezes por orgulho. Também. Mas tem padres aí também que se tornam sede-vacantismo de forma oculta, né? A gente tem vários exemplos de padres que antes de tornarem sede-vacantistas públicos eram ocultos durante muito tempo celebrando missa não na cum, né? A gente tem vários exemplos, Fraternidade São Pio X, por exemplo, vários padres ali que eram sede-vacantistas, mas não podia abrir o bico, né? Alguns ali defendem, ali dentro da fraternidade, até admitem sede-vacantistas nas missas, mas desde que não externem, né, a posição, né? Então eles até admitem alguns sede-vacantistas, mas não pode externar a posição sede-vacantista. Admitem nas igrejas. Mas é muita cegueira espiritual, você não vê esse tipo de coisa. Ou ver e ainda considerá-lo Papa. E até santo, né? Como você falou. Agora, uma fala dele, no Encontro sobre as Raízes do Antijudaísmo, 1997. Esse povo, aí no caso é o povo judeu, né? É convocado e guiado por Deus, já começou por aí. Criador do céu e da terra. A sua existência não é, por conseguinte, um mero facto de natureza. Trata-se de um facto sobrenatural. Esse povo persevera perante e contra tudo, porque é o povo da aliança. Defendendo os judeus que renegaram a Cristo, né? Exatamente. É igual essa história aí do conflito, né? Às vezes as pessoas ficam defendendo, né, os judeus como se eles tivessem direito àquela terra lá e tudo mais, sem saber que eles negam, né? Até cristãos defendem isso, né? Defendem o estabelecimento do Estado de Israel, como se lá fosse um lugar profético que para acontecer o fim do mundo precisa ser estabelecido, né? Esse Estado de Israel, né? Como se fosse sinais dos tempos, que precisa disso para que Jesus volte. E são cristãos, né, que pensam assim, não sabem que esses judeus, né, responsáveis por esse estabelecimento desse Estado, negam totalmente Jesus Cristo e não consideram o Messias, e principalmente aqueles ortodoxos, né, mais rigorosos, né, para eles Jesus Cristo é uma pessoa que deve ser evitar até de pronunciar o nome, né? Não, e o interessante é que até me fugiu agora o que eu ia falar aqui, rapaz, sobre essa questão de Israel, do conflito, acabou me fugindo aqui. Depois, se eu lembrar, eu falo, né? Passa pro próximo. Mas agora a questão do inferno, né? Muitos deles, a gente até mostrou aqui, né, que eles gostam de negar o inferno, né, cara? E João Paulo II não foi diferente, ó. No dia ele nega, porque se ele defendeu, né, que a maior heresia dele, que ele sempre pregou, foi essa questão da salvação universal. Que a salvação é para todos, independentemente do que você faça aqui na Terra. Ele sempre pregou isso. Então, se há salvação universal, o inferno não existe. Lembrei aqui que eu ia falar. A questão de São Pio X, essa questão que você falou do conflito e do judaísmo, as pessoas que pensam diferente, elas vão contra São Pio X, né? São Pio X é totalmente contra esse estabelecimento. A gente mostrou no vídeo que a gente falou sobre o conflito, até mostramos textos aqui, né, da entrevista. Por que eu vou defender o estabelecimento do Estado de Israel se os judeus negam a Cristo, negam a verdade revelada, a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo
nega os milagres de Cristo, nega tudo que vem de Cristo. Por que eu vou ter que defender um Estado de Israel? Eu não, eu defendo a conversão deles. E você falou também que Israel, qual a porcentagem 54, de ateus? Olha aí, 54%. 54% dos que habitam Israel são ateus. Né? Aí. 54%, lá o aborto é liberado, em várias hipóteses. Meninas menores de 14 anos que engravidam podem abortar. Meninas maiores, existe a possibilidade também, uma comissão ela analisa a possibilidade do aborto, eles liberam. Tem outras também hipóteses de aborto bem mais liberal do que outros países. E também sem falar que lá a maior parada gay do mundo, em termos relativos, acontece em Israel. Então lá não tem nada de terra santa, igual o pessoal acha. O pessoal fala aí. Esses que estabeleceram esse estado aí não tem nada a ver com aqueles judeus lá do passado, de Moisés, né? É um estado totalmente moderno, modernista. Agora, sobre o inferno, no dia 28 de julho de 1999, João Paulo II disse: precisamente esta trágica situação é apontada pela doutrina cristã quando fala de perdição ou inferno. Olha, já começa, né? Não se trata de um castigo de Deus infligido a partir do exterior, mas do desenvolvimento de premissas já postas pelo homem nesta vida. Recorrendo a imagens, o Novo Testamento apresenta o lugar destinado aos operadores de iniquidade, como uma fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. As imagens com que a Sagrada Escritura nos apresenta o inferno devem ser interpretadas de maneira correta. Elas indicam a completa frustração e vazio de uma vida sem Deus. O inferno está a indicar mais do que um lugar, a situação em que se vai encontrar quem de maneira livre e definitiva se afasta de Deus, fonte de vida e de alegria. Ou seja, ele diz que o inferno é uma situação e não um lugar. Eu já vi esses papinhos de pessoal da teologia da libertação falando que o inferno é uma situação, né? Fala que o inferno é como se fosse aqui na Terra também, tem algumas pessoas que defendem isso. É uma forma de você... Pro demônio é bom, né? Que as pessoas achem que o inferno não existe, né? Porque aí mais pessoas vão para lá. Né? Se você acha que não existe o inferno, você não vai ter medo do inferno. Então o que vai acontecer? Você vai ir para lá. Né? Achando que não existe, você acaba indo para lá. Agora, você tendo a certeza da existência do inferno, você vai fazer de tudo, né? Por medo. Né? Algumas pessoas, logicamente, nós todos temos medo do inferno, mas também fazemos por amor a Deus. Né? Então, mas muitas pessoas se salvam por medo do inferno. Medo de ir para o inferno, não consegue a salvação. Então, a partir do momento que você fala que não existe, você não vai temer, né? Então vai ficar mais fácil. Eles vão contra a doutrina, né? Porque olha o que São Pio IV, no Concílio de Trento, disse, né, na seção 25. É São Pio V, né? Aqui está São Pio IV. O Concílio de Trento foi São Pio V. A 4 de dezembro de 1563, ex cátedra. Como a Igreja Católica instruída pelo Espírito Santo das Sagradas Letras e Escrituras, a antiga tradição dos padres nos Sagrados Concílios e ultimamente neste Concílio Ecumênico, ensinou a haver purgatório e que as almas ali detidas são ajudadas com o sufrágio dos fiéis e principalmente com o gratíssimo sacrifício do altar. Então, a igreja sempre explicou que o purgatório tem os mesmos sofrimentos que o inferno, né? A diferença é que ali você tem a certeza que vai para o céu e o inferno não. Tem outros escritos aí de papas falando do inferno, falando que lá no inferno existem penas, né? Não é porque... No inferno existem as penas, mas nem todo mundo recebe o mesmo peso, né, da pena no inferno. Dependendo do pecado, você tem uma pena maior. Se você, por exemplo, uma pessoa que não foi batizada, mas nunca pecou, vai receber uma pena menor do que um que foi batizado e cometeu vários pecados mortais. Então, até nisso a igreja fala sobre o inferno, né, que as penas não são as mesmas. Então, assim... É um absurdo falar absurdo, que... Mas é interessante que o próprio Francisco defendeu a não existência do inferno. Não sei se você lembra. A gente comentou no dia que a gente falou dele aqui, não comentou? Ficou tão... A coisa ficou tão... Deu uma repercussão tão grande que o Vaticano teve que se posicionar. Você comentou isso no dia. Dizer que não foi bem assim que ele falou, né? Tal, mas foi sim, ele falou que não existiu o inferno. Mas aí tiveram que se retratar. Então, assim, é a mesma ideologia aí desses dois aí, do João Paulo II e
Francisco de defender que não existe o inferno, né? Agora, Como muitas pessoas falam, né? O demônio não existe. Muitos, mesma coisa. Agora, esses dias a gente conversou, você falou de um convite à oração que ele fez, foi no... Teve o que acontece? Teve o encontro de Assis. Foi o encontro de Assis, né? O primeiro encontro de Assis foi em 1986. Foi quando João Paulo II... tava aquele clima todo de Guerra Fria ainda, né? Bem ali no contexto mundial. Então ele chamou todos os líderes religiosos para orar pela paz, né? Ele promoveu um encontro, né, na cidade de Assis, e na Itália, e chamou nesse dia, acho que é dia 27 de outubro de 86, ele convocou todos os líderes de todas as religiões para um dia de oração pela paz. E aí foi lá tudo quanto é tipo de religião, pagã, protestante, muçulmano, e isso aí na época foi um escândalo entre os católicos tradicionalistas, né, principalmente o pessoal lá da fraternidade. E nessa época acho que Dom Marcelo Lefebvre não estava nem mais vivo, né? Se tivesse, ele com certeza ali ele teria aderido ao sede-vacantismo. E teve vários escândalos, colocaram uma estátua de Buda em cima diante do tabernáculo, né? Tem a foto, né? Talvez você não tenha trazido essa foto. Não, essa foto eu não trouxe. Colocaram a estátua de Buda lá. E cada um fez uma oração, né? Teve orações lá que a pessoa aclamava invocava os deuses, né? Não era os deuses, né? Sim. Que era uma coisa totalmente pagã, demoníaca, né? E teve depois um segundo encontro, que foi a 2.0, né? Encontro de Assis 2.0, que foi em 2002, que também foi um escândalo gigantesco, né? Não satisfeito com o que tinha feito em 86, também resolveu fazer o repeteco em 2002. E engraçado que tem um convite, deixa eu pegar que quando eles estavam reunidos, né, criou um monte de sala, foi né? lido um convite para os líderes religiosos se estabelecerem nos lugares para que as orações fossem feitas. Aí tem até o convite aqui que a gente trouxe. Aqui, olha lá. O convite. Convite à oração. O Santo Padre convida a todos os presentes a dirigirem-se a seus respectivos lugares para oração. Oração em diferentes lugares. Acessos aos diferentes locais de oração. A. Basílica Inferior, cristãos. B. Sacro Convento. O cristão é no Sacro Convento na Basílica lá. Aí vai lá. Aí, sala A, Islão, sala B, Budismo, sala C, Sikhismo, sala D, religiões tradicionais africanas, sala E, Hinduísmo, sala F, Tenrikyo, sala G, Shintoísmo, nossa, cara, sala H, até difícil mesmo, Judaísmo, agora, sala I, Zoroatrismo, Janismo e Confucionismo. Nossa, cara. E na época... Que isso, rapaz? O que eles fizeram na época? Eles tiraram todos os crucifixos desse mosteiro onde houve essa reunião, tiraram todos os crucifixos, e aonde eles não conseguiram tirar, que eram crucifixos fixos, eles cobriram esses crucifixos, ou seja, totalmente anticatólico, né? Totalmente um absurdo, né? Porque eles não queriam ofender os outros líderes religiosos, né? Então tiraram todos esses crucifixos. E os judeus, o representante do judaísmo, ele exigiu que a sala onde ele fosse fazer oração não fosse uma sala benta, não tivesse nenhum tipo de bênção nessa sala. E já o da religião aí, uma religião africana aí, shintoísmo, eu acho, eles cuidaram de entregarem para eles uma sala com que tivesse janela, porque eles iam, nos rituais deles, eles queimam fumos, né? Queimam madeira, pedaços de madeira, queimam fumos. Então, assim, eles fizeram todo o ritual, né, preparatório para receber todos esses representantes do demônio e fazer essas orações demoníacas, né? Brincadeira, aí você pensa, né? Esse sujeito foi papa? Esse sujeito foi santo? Pode, não tem como. Isso fere a razão humana. Me parece aqui que os cristãos, ele ficou na Basílica Inferior, no Sacro Convento, que ficou esse monte aí de salas A, B, C, D, com esse monte de religiões. No mosteiro, então, assim... Terrível, né? É um grande absurdo, né? Vamos trazer fotos. Vamos botar as fotos aí. Não colocamos nenhuma ainda. Coloca aí ele beijando o Corão. Primeira foto aí, olha aí.
quantos absurdos, né? A gente até tem exemplos de santos que morreram. Olha lá, ele beijando o Corão. Deixa do Corão aí. A gente tem exemplos, né, de santos, de uma santa, eu esqueci o nome, que na época do Império Romano, né, aquelas religiões pagãs, eles exigiram que a santa acendesse que a santa ela tinha sido pega, né, praticando a religião cristã, né, a religião católica, né, que era proibida, né, no Império Romano. E essa santa foi pega e foi levada diante das autoridades. E foi oferecida a ela que, para que ela fosse liberta, não fosse condenada, que ela acendesse um incenso para os deuses do Império Romano, na época, os deuses pagãos, que se ela fizesse isso, que ela seria liberta. Ela se negou e foi morta. Né? Aí você vê um sujeito desse beijando o Corão, diante dessa situação dessa santa, né? É tão evidente, claro, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Verdade. É um exemplo de santidade, de uma santa, de martírio, de salvação, e esse exemplo aí agora aí de heresia, tudo que é ruim, né? Digamos assim. Coloca agora aí mais uma aí, Encontro de Assis, ó. Vamos passando as fotos, ó. Encontro de Assis, bota aí. Olha lá, um monte de representantes. Esse deve ter sido de 86, talvez. Eu não marquei qual foi a data ali. Um monte lá, tudo reunido lá. Agora, ele com a maçonaria também, ó, era muito querido, né? A maçonaria... muito querido. A maçonaria... A foto até é muito boa, não? Antiga, fez até homenagens quando ele morreu, né? Marca de Shiva. Recebendo a marca de Shiva, né? Essa aí... Olha lá. Recebendo a marca de Shiva. Na igreja luterana. Coloca ele na igreja luterana lá. A igreja luterana até que é mais levinho. Mais levinho de todos, né? Porque ele andava... igreja luterana. Ele celebrava com os bruxos, né? Aquelas religiões são religiões que praticam sacrifício de animais e fazem magia contra pessoas, né? Bruxaria. Ritual pagão. Você falou de bruxaria lá no ritual pagão lá. Bota aí no ritual pagão aí. Olha lá, o índio, né? O índio, como estivesse abençoando ele ali no ritual lá. Ele... Na sinagoga também. Esse do bruxo eu não trouxe, rapaz. Mas eu vi esse aí. Mas é só pesquisar. Se as pessoas pesquisar lá, ela acha muito mais coisa. Tem vídeo do bruxo tem muita girando coisa. Lá na Praça de São Pedro, abençoando. É igual você falou, se a gente fosse trazer tudo aqui também, a gente ia ficar aqui muito tempo. Muita coisa. Ia ficar muito grande mesmo. Pode tirar aí, Arthur. Tá vendo, Marcelo? Acho que, poxa, não precisa nem mostrar mais nada, né? Com esses exemplos, uma pessoa dessa pode ser papa, né? Mesmo com vários argumentos, né, que eles dizem, né? Mas que ele não atua ex-cátedra. Só isso aí já condena, né, totalmente. Não, a encíclica, as pessoas falam isso, mas no magistério da igreja diz que as encíclicas, elas compõem o magistério ordinário. Eles agem, eles não podem errar ali. Exatamente. Entendeu? Então, por aí, lemos encíclicas dele aqui, falando heresias, então, ele falou indefensável, realmente indefensável. Como, indefensável. As pessoas querem, parece que se tampar, né, colocar um véu, sei lá, para não enxergar a verdade de tudo, né? Mas graças a Deus muitos têm enxergado, né? Tem muitos, se a gente for comparar, né, nessa época de João Paulo II, né, o pontificado dele acho que foram 37 anos, né, 78 até 2005. Ele durou muito tempo. Na época nem existia esse advocantismo, assim, existia, mas não, existia, né? Só que não era divulgado igual hoje. Hoje as pessoas estão muito mais instruídas e muitos estão se tornando, né, católicos, né, tradicionalistas mesmo, que defendem a tradição. E graças a Deus. E o Francisco, né, atualmente aí também não está devendo muito não pro João Paulo II, não. Depois que ele morrer, ele vai acabar sendo canonizado também para essa nova igreja. Mas não duvido, não. Mas vamos ver, né, que as pessoas, até onde as pessoas ainda vão admitir que ele é papa, né? Que vai cada vez ficar mais difícil, né? O exemplo da notícia aí que a gente trouxe aí no início do podcast. Então é isso, né, Marcelo? Acho que deu pra gente passar a mensagem, né? Eu queria fazer um convite aí, Leonardo, pro pessoal aí, que agora quem quiser se tornar membro do canal, quiser ajudar aí na nossa missão católica aqui, se é advacantista, quiser tornar-se membro, né, do nosso canal, vai ajudar bastante também, ajudar também as missões do Padre Gabriel, ajudar com a nossa estrutura aqui. A gente agradece bastante aí. Tem lá, é só você apertar o
botão de membros que você vai ter várias opções várias lá, opções né? Para lá. poder ser membro assinante e vai ajudar muito mesmo. Então é isso, galera. Espero que esteja aí ajudando vocês a clarear mais toda a situação da igreja. A gente está com essa série, ainda tem outros para a gente trazer aqui também importantes. Então fica acompanhando aí que a gente sempre vai estar atualizando vocês aqui. Do mais, até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, Marcel. Tchau, Leonardo. Salve Maria a todos. Maria vita in morte